E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 42, chamado A Palavra do Governador. Para o domingo imediato à visita do Clarim, prometeu o governador a realização do culto evangélico no Ministério da Regeneração. O objetivo essencial da medida seria a preparação de novas escolas de assistência no auxílio e núcleos de adestramento da regeneração. Precisamos organizar, dizia Narcisa, determinados elementos para o serviço hospitalar urgente, embora o conflito se tenha manifestado tão longe, bem como exercícios adequados contra o medo. Vamos lá, aqui no caso o governador geral de Nosso Lar vai estar se manifestando para que formem novas equipes de atendimento no Ministério de Regeneração. E Narcisa pontua que apesar do conflito estar ocorrendo longe, o que é esse conflito, gente? A Segunda Guerra Mundial está ocorrendo na Europa e nós estamos na América do Sul. Então ela fala, apesar do conflito estar sendo manifestado tão longe, nós temos que exercer exercícios adequados contra o medo. Muito bem. Contra o medo, acrescentei admirado, quer dizer, André Luiz pergunta, como não? Talvez estranhe como acontece a muita gente. A elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura, para alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Observando minha estranheza, continuou, não tenha dúvida. A governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. A calma é garantia do êxito. Mais tarde, compreenderá tais imperativos do serviço. Não encontrei argumento de contestação para retrucar. Gente, o que ele quis dizer assim? Principalmente esses que fazem o atendimento de emergência, pode ser aqui nos hospitais nossos, dos encarnados mesmo, enfermeiros, etc. Tal, eles vão lidar com quadros totalmente alheios aos que nós estamos acostumados, né? Às vezes a gente vê um acidente na rua, o cara com uma perna quebrada ou simplesmente vamos dizer, aqueles motoqueiros que caem, que normalmente se acidentam e, logicamente, raspam perna feia, etc. Tal. A gente já fica impressionado com aquele quadro, né? Então, é esse tipo de medo. Então, é com esse tipo de quadro que você vai lidar com quem está vindo da guerra, tá? Por quê? Aquele que acabou de desencarnar numa guerra, ele vai vir todo estrupiado. Por que estrupiado, gente? Porque o perispírito dele ainda não acabou de absorver aquilo lá. Então, é como se ele estivesse no estado terreno. Então, é contra esse tipo de quadro que o governador quer que exista um treinamento, para que a pessoa que for atender não fique impressionada com o quadro que ela vai lidar e atue da melhor maneira possível no atendimento espiritual naquele momento para aquele ser desencarnado. Vocês entenderam? Sim, realmente é igualzinho os nossos atendentes, sejam aqueles enfermeiros de plantão, os médicos, né? Os médicos já estão mais treinados, mas enfermeiros de plantão têm que estar muito preparados com o atendimento para aquilo que eles vão chegar e ver na cena. Entendeu? A cena que eles vão lidar com aquele momento, eles não podem perder um segundo sequer ficando impressionado com a cena para depois ficar chocado com a cena, para depois tomar atitude. São segundos imprescindíveis no atendimento para que aquele ser que está convalescendo
consiga sobreviver. São segundos que são... É um atendimento que tem que ser rigoroso, rápido, né? Para que não ocorra a perda da vida daquele ser que está sobrevivendo. São segundos preciosos. Na véspera do grande acontecimento, tive a honra de integrar o quadro de cooperadores numerosos no trabalho de limpeza e ornamentação natural do grande salão consagrado ao chefe maior da colônia. Experimentava então ansiedade justa. Ia ver pela primeira vez ao meu lado o nobre condutor que merecia a veneração geral. Não me sentia sozinho em semelhante expectativa, porque havia inúmeros companheiros nas mesmas condições. Tive a impressão de que toda a vida social do nosso ministério convergiu para o grande salão natural desde o raiar de domingo, quando verdadeiras caravanas de todos os departamentos regeneradores chegavam ao local. O grande coro do templo da governadoria, aliando-se aos meninos cantores das escolas do esclarecimento, iniciou a festividade com um maravilhoso hino intitulado Sempre Contigo, Senhor Jesus, cantado por 2.000 vozes ao mesmo tempo. Outras melodias de beleza singular encheram a amplidão. O murmúrio doce do vento canalizado em vagas de perfume parecia responder às harmonias suaves. Então aqui ele está... existe toda uma preparação do local para o recebimento do governador, que realmente, em se tratando de governador de nosso lar, deve-se entender que é o ser mais evoluído naquele momento, naquele local, né? Havia permissão geral de ingresso ao enorme recinto verde para todos os servidores da regeneração, porque conforme o programa estabelecido, o culto evangélico era dedicado especialmente a eles, comparecendo os demais ministérios por numerosas delegações. Pela primeira vez, tive à frente dos olhos alguns cooperadores dos ministérios da elevação e união divina, que me pareceram vestidos em brilhantes claridades. A festividade excedia tudo que eu pudesse sonhar em beleza e deslumbramento. Instrumentos musicais de sublime poder vibratório embalavam de melodias e paisagem odorante. Às 10 horas chegou o governador acompanhado pelos 12 ministros da regeneração. Nunca esquecerei o vulto nobre e imponente daquele ancião de cabelos de neve que parecia estampar na fisionomia, ao mesmo tempo, a sabedoria do velho e a energia do moço, a ternura do santo e a serenidade do administrador consciencioso e justo. Alto, magro, envergando uma túnica muito alva, olhos penetrantes e maravilhosamente lúcidos, apoiavam-se num bordão, embora caminhasse com um aprumo juvenil. Satisfazendo-me a curiosidade, Salústio informou: o governador sempre estimou as atitudes patriarcais, considerando que se deve administrar com amor paterno. Sentando-se ele na tribuna suprema, levantaram-se as vozes infantis, seguidas de harpas caridosas, entoando o hino A Ti, Senhor, Nossas Vidas. O velhinho enérgico e amorável passeou o olhar pela assembleia compacta constituída de milhares de assistentes. Em seguida, abriu um livro luminoso que o companheiro me informou ser o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Folheou atento e depois leu em voz pausada. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Palavras do Mestre em Mateus capítulo 24, versículo 6. Volume de voz consideravelmente aumentado pelas vibrações elétricas, o chefe da cidade orou comovidamente invocando as bênçãos do Cristo, saudando em seguida os representantes da união divina, da elevação, do esclarecimento, da comunicação e do auxílio, dirigindo-se com especial atenção a todos os colaboradores dos trabalhos do nosso ministério. Muito bem, então, o governador chegou, cumprimentou todo mundo, foi até o púlpito, falou sobre o versículo
e ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, gente, pode falar o que for. Aqui ele deixa claramente, porque é mister que isso aconteça. Quer dizer, é necessário que aconteçam as guerras. É necessário. Para que o homem descubra que as guerras não são boas. Que tudo isso só causa prejuízo à humanidade. Então é necessário que ocorra. Mas ainda não é o fim, quer dizer. É necessário que ocorra, mas ainda não é o fim. Pelo contrário, é o início de que os homens verão que as guerras são desnecessárias e que não adianta ficar guerreando. Tem que haver paz e consenso entre as nações. Aí você fala, pô, mas... Porque esse livro é da década de 1940 a 1950, né? Agora eu não estou lembrado, acho que é 47, 48, 49. Agora me deu um branco, gente, desculpe. Mas foi pós-Segunda Guerra, tá bom? Então, se fala, pô, mas Fran, isso foi na década de 1940 e nós estamos em 2025 e ainda temos guerra. Sim, infelizmente. O homem, no seu egoísmo e no seu orgulho, ainda não aprendeu que é necessária a paz entre as nações. Então, gente, quando se fala que o planeta Terra está no caminho de um planeta de regeneração, vocês podem ter certeza que temos muito caminho pela frente. E se realmente, aqui já é o Frank que está falando, tá bom? É uma conclusão minha. E que se realmente, conforme o pessoal fala que existem previsões de Chico, que em 2057 a Terra estará finalmente se transformando num planeta de regeneração. Eu acho isso impossível. Eu acho simplesmente impossível acontecer isso daí. Porque nós teríamos aí 32 anos pela frente para que não tenhamos um murmúrio sequer dentro de uma família em que haja predominantemente uma briga por egoísmo, por orgulho, pelo dinheiro, por ganância, etc. Tal. A não ser que ocorra uma hecatombe, eu sempre falo em hecatombe no planeta Terra, né? Que ocorra uma terceira guerra mundial, que ocorra que a humanidade seja dizimada e que sobrem poucos. E esses poucos que sobrem enxerguem realmente de que é necessário que haja paz na Terra para dar um boot, né? Reiniciar tudo no planeta Terra, rever tudo que existe no planeta Terra e iniciar tudo que há de bom nele e não mais o mal prevalecer. E, como eu volto a falar, essa é a opinião do Fran. Para que isso ocorra em 2057, tem que ocorrer uma catástrofe a nível mundial. Tá? Porque, como o planeta está hoje, em 32 anos, o planeta não vai evoluir para virar regeneração. Tá bom? Muito bem. Impossível descrever a entonação doce e enérgica, amorosa e convincente daquela voz inesquecível, bem como traduzir no papel humano as considerações divinas do comentário evangélico, vazado em profundo sentimento de veneração pelas coisas sagradas. Finalizando, em meio de respeitoso silêncio, dirigiu-se o governador de maneira particular aos servidores da regeneração, exclamando mais ou menos nesses termos: é para vós, irmãos meus, cujos labores se aproximam das atividades terrestres com mais propriedade, que dirijo o meu apelo pessoal, muito esperando da vossa nobre dedicação. Elevemos ao máximo o nosso padrão de coragem e de espírito de serviço, quando as forças da sombra agravam as dificuldades das esferas inferiores, é imprescindível acender novas luzes que dissipem na terra as trevas densas. Bom, vamos lá. Então ele começa, né?
É para vós, irmãos meus, cujos labores se aproximam das atividades terrestres. Por que das atividades terrestres, gente? Porque eu já falei que o Ministério da Regeneração, o nosso lar é logo em cima do Rio de Janeiro, né? Pela localização que foi dada por Chico, né? Então, está muito próximo do planeta Terra. Quem habita nosso lar? Somos nós desencarnados, né? Então é esse apelo que o governador está fazendo, né? Cujos labores se aproximam das atividades terrestres, quer dizer, os nossos trabalhos, tudo que o nosso lar faz é virado para os seres humanos. Elevemos ao máximo o nosso padrão de coragem de espírito de serviço, quer dizer, larguem o medo de lado e vamos trabalhar. Quando as forças da sombra agravam as dificuldades das esferas inferiores, quer dizer, como está ocorrendo a Segunda Guerra Mundial, as sombras estão vencendo essa guerra contra as trevas, né? Estão vencendo essa guerra, porque está havendo a guerra mundial, é evidente que as trevas estão se sobressaindo. Então, nessas horas, é imprescindível acender novas luzes que dissipem na Terra as trevas densas, né? Então, é preciso que nosso lar, nessa hora, vibre da melhor maneira possível, para que as trevas se transformem em luz. Consagrei o culto de hoje a todos os servidores desse ministério, votando-lhes de modo particular a confiança do meu coração. Não me dirijo, pois, neste momento, aos nossos irmãos cujas mentes já funcionam em zonas mais altas da vida, mas a vós outros que trazeis nas sandálias da recordação os sinais da poeira do mundo, para exalçar a tarefa gigantesca. Quer dizer, eu não estou falando com aqueles que estão no mais alto, eu estou falando com vocês que estão aqui, porque são vocês que são os trabalhadores desta hora, né? Por sinal, ele dá um exemplo, né? Trazeis nas sandálias da recordação os sinais da poeira do mundo, quer dizer, são vocês que estão mais próximos do planeta Terra nessa hora. Nosso lar precisa de 30 mil servidores adestrados no serviço defensivo. 30 mil trabalhadores que não meçam necessidade de repouso, nem conveniências pessoais enquanto perdurar nossa batalha com as forças desencadeadas do crime e da ignorância. Haverá serviço para todos, nas regiões de limite vibratório entre nós e os planos inferiores, porque não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual. Nas organizações coletivas, é forçoso considerar a medicina preventiva como medida primordial na preservação da paz interna. Gente, sim, a medicina da Terra é aplicada lá também, né? Ataduras, esse tipo de coisa. Por quê, gente? Você fala assim, mas é mundo espiritual. Sim, é mundo espiritual, mas você está acabando de lidar com gente que desencarnou. O perispírito deles lá estão como se tivesse encarnado. Então, sim, eles precisam de um atendimento como se fosse a medicina terrestre, tá? Seria caridade permitir a invasão de vários milhões de espíritos desordeiros? Não podemos, portanto, hesitar no que se refere à defesa do bem. Sei que muito de vós recordais nesse instante o grande crucificado. Sim, Jesus entregou-se à turba de amotinados e criminosos por amor à redenção de todos nós. Mas não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual, mas não podemos entregar nossa morada aos malfeitores. Então, aqui ele fez uma comparação. Jesus, ele sacrificou-se pela humanidade. Nem por isso deixou a desordem tomar conta. Entendeu? Mesma coisa, ele está dizendo, essa é a comparação que ele está fazendo. Cada um de vocês sejam como Jesus. Se sacrifiquem, mas não deixe que a desordem tome conta, tá? Lógico que a nossa tarefa essencial é de confraternização e paz de amor e alívio aos que sofrem. Claro que interpretaremos todo mal como desperdício de energia e todo crime como enfermidade da alma. Entretanto, nosso lar é um patrimônio divino que precisamos defender com todas as energias do coração. Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Preparemos, pois, legiões de trabalhadores que operem esclarecendo e consolando na terra, no umbral e nas trevas, em missões de amor fraternal. Então, gente, preparem-se. Eu só estou interpretando o discurso, né?
governador, falando, vocês aqui, 30 mil trabalhadores, preparem-se, porque vocês vão ter que lidar aqui no nosso lar, no umbral e no planeta Terra. Vocês terão que lidar com esses 3 ambientes. Na Terra, no umbral e nas trevas, em missões de amor fraternal. Mas precisamos organizar nesse ministério, antes de tudo, uma legião especial de defesa que nos garanta as realizações espirituais em nossas fronteiras vibratórias. Quer dizer, ao mesmo tempo, vocês lembram em capítulos anteriores que André Luiz chegou a ir até um mural de divisa em que quem estava do lado de fora pedia pelo amor de Deus para deixar entrar, né? Eu lembro que parece que era uma irmã que estava num conflito terrível e pedia para acessar, para adentrar os portões de nosso lar. E não deixaram. E André Luiz questionou, mas como que nós estamos aqui para atender esses necessitados? Aí, eu não lembro que irmão, que era o que cuidava lá dos murais, para quem iria acessar nosso lar, falou assim, meu irmão, não é porque ela está necessitada que a gente pode permitir a entrada para que ocorra desordem. Ou seja, aquela entidade que estava lá fora queria entrar realmente, estava necessitada de entrar, só que se ela entrasse, ela ia causar uma desordem terrível. E nosso lar não precisa disso. É isso que eles querem dizer. Nem todo mundo está preparado para acessar nosso lar, né? Então, na hora devida, eles vão estar. Na hora em que a espiritualidade achar que aquela alma está preparada para adentrar nosso lar, aí eles vão permitir. Mas você não pode deixar entrar almas muito perturbadas que vão conturbar o ambiente. E é isso que o governador quis dizer. Ao mesmo tempo em que vocês têm que estar preparados para atender quem vier para cá, vai ter que ser deslocado homens na fronteira, nas divisas, nesses muros, para que as legiões que estejam tentando entrar, porque o que acontece, gente? É muito simples. As trevas, elas agem de uma maneira coordenada, eles têm organização também. Da mesma maneira que eles estão agindo no planeta Terra, eles tentam agir na espiritualidade contra as fortalezas que se fazem para tomar conta daquelas almas mais sofredoras, que estão com merecimento de entrar. É o caso do nosso lar. Então, ao mesmo tempo em que as legiões estão na terra agindo na guerra, ao mesmo tempo serão enviadas legiões para tentar adentrarem nosso lar e praticar uma desordem terrível. E tem que ter espíritos preparados para combater essas legiões que vão tentar adentrar nosso lar. Vocês veem como que é também essa guerra contínua dentro de nosso lar, no mundo espiritual. Assim continuou a discorrer por longo tempo, encarecendo providências de caráter fundamental, tecendo considerações que jamais conseguiria aqui descrever. Ultimando os comentários, repetiu a leitura do versículo de Mateus, invocando de novo as bênçãos de Jesus e as energias dos ouvintes, para que nenhum de nós recebesse dádivas em vão. Comovido e deslumbrado, ouvi as crianças entoarem o hino que a ministra veneranda intitulara A Grande Jerusalém. O governador desceu da tribuna sobre vibrações de imensa esperança, e foi então que brisas cariciosas começaram a soprar sobre as árvores, trazendo talvez de muito longe pétalas de rosas diferentes em maravilhoso azul, que se desfaziam de leve ao tocar nossas frontes, enchendo-nos o coração de intenso júbilo. Fim do capítulo 42, né? Então vocês veem que o discurso do governador foi todo baseado aí para que o Ministério da Regeneração e nosso lar se preparassem para aqueles espíritos advindos da Segunda Guerra Mundial. Então é isso, minha gente. Muito bem, terminamos aqui mais um vídeo explicativo. Lembrando que eu não edito vídeo, vocês viram aí que
eu volto os erros de leitura, às vezes eu paro para pensar, me dá um branco e, né? Vão lá, curtam, compartilham, inscrevam-se no canal e quanto mais vocês puderem compartilhar, seja esse vídeo, seja o conteúdo espírita, para que cada vez mais essa nossa querida doutrina fique mais conhecida. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos.